pergunta que eu quero fazer para você, que é o título dessa mensagem, é: o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas mãos? E eu queria que você fosse comigo lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2, é o texto que você já conhece, você que já está na igreja há um tempo, você já leu esse texto de Eliseu pelo menos umas 77 vezes, né? E você vai ler de novo nessa noite, porque a palavra de Deus, quanto mais nós lermos, quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós voltarmos aos textos, mais ela vai entrando no nosso espírito, mais ela vai fazendo parte da nossa vida, e mais nós vamos respirando essa palavra. E, irmãos, quando nós chegamos no ponto de respirar a palavra, é porque nós estamos vivendo a palavra. Então, é isso que nós precisamos. Quanto mais informação dessa palavra, melhor para a nossa vida. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo mesmo, ele falou: olha, para mim não é desgosto e para mim não é nenhum problema eu estar escrevendo para vocês as mesmas coisas. A gente fica sempre querendo um negócio novo, uma tirada que ninguém viu, lá no fundo do versículo, para que, de repente, a pregação seja um negócio assim, muito diferente. Mas a verdade é, irmãos, que Jesus era simples. Jesus, ele com simplicidade falava sobre o reino de Deus, com simplicidade ele explicava sobre o reino de Deus, e o interessante é que Jesus voltava nos mesmos temas o tempo inteiro. Toda hora Jesus falava de perdão, toda hora Jesus falava de compaixão, toda hora Jesus falava de cura, toda hora Jesus falava do reino de Deus. Ou seja, e essa palavra, desde da época, né, de Jesus, depois de Cristo, a mesma palavra tem sido pregada até hoje, e tem sido repetida. Então, falei isso tudo só para chegar no texto de Eliseu, que você já leu 77 vezes, agora você vai ler a 78ª vez. Acertei? Acertei. Vamos lá. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, está errado aí? 2 Reis 4:1. Não é isso não? Ah, quem que falou que não aí? Está querendo me derrubar? Vou voltar. Está aqui? Ah, porque eu não dei para eles também o versículo. Enfim, diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Para quê? A pergunta foi: essa mulher era esposa de um dos discípulos de Eliseu. Eliseu era um profeta, e os profetas, naquela época, né, nós estamos falando aqui do povo de Israel, nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, e naquele tempo os profetas, eles tinham os seus seguidores, né? Ele era o mestre e ele tinha aqueles que eram seus. Quando eu falo o teu servo, é porque era o teu discípulo. Aí a mulher de um dos discípulos de Eliseu fala: olha, o meu marido morreu e ele era o teu discípulo. E tu sabes que o meu marido era temente ao Senhor, só que ele morreu e os credores bateram na nossa porta, e como ela com certeza não tinha dinheiro para pagar a dívida, naquela época também era normal pegar, né, os filhos, a esposa, para pagar a dívida com trabalho escravo. E ela estava prestes a se tornar uma escrava. E ela chega ao profeta com uma expectativa de que o profeta fosse lhe ajudar. Então ela chega diante do profeta com um grande impossível para ser feito. E aí, o profeta primeiro fala para ela assim: o que eu vou fazer? Ou seja,
que eu tenho a ver com isso? Não é? Eu acho assim, é porque a gente também dá a nossa entonação, né? E também, você sabe que a Bíblia vem com traduções antigas, né? E às vezes a gente não consegue chegar no original do hebraico mesmo. E aí dá uma impressão na nossa tradução que é um negócio assim, o que eu tenho a ver com isso? Mas aí pensando sobre Eliseu, e sobre quem ele era, que o Espírito de Deus estava sobre ele, não pode ser essa entonação, né? De o que eu não vou fazer nada. Tanto é que depois ele faz uma outra pergunta já para resolver o problema. E ele fala assim, o que você tem em casa? E esse é o tema da nossa mensagem. O que você tem em casa? O que você tem nas suas mãos? E aí aquela mulher fala assim, tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Irmãos, isso daqui acontece conosco muitas vezes. Pode até ser que, analogicamente falando, você esteja aqui hoje, nessa noite, com um impossível, com algo, né, que não tem como ser resolvido humanamente, que não tem solução visível para você. E aí você está hoje aqui na casa de Deus, diante de Deus, você já orou, você já clamou agora nos louvores, e aí você está sentado, ouvindo a palavra, e você está falando assim, meu Deus, fala comigo, me dá uma solução. E a pergunta que o profeta fez para aquela mulher, é a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite. O que você tem em casa? E ela respondeu, eu não tenho nada. Ela falou que não tinha nada, irmãos, porque ela não conseguiu compreender que sempre nós temos alguma coisa. O problema é que nós olhamos para a nossa vida e nós comparamos com a vida alheia, com A, com B e com C, e comparativamente a algumas pessoas, você olha para a sua vida e você fala, eu não tenho nada. Mas eu quero dizer para você que você tem alguma. Você pode dizer para você assim, eu tenho alguma coisa. Foi fraquinho? Foi tímido? Você pode falar assim, eu tenho algo em casa. Porque você tem. E eu vou dizer para você, eu vou mostrar para você que você tem algo em casa. A casa aqui significa você. Porque a Bíblia diz que hoje nós somos a casa, a morada de Deus. Essa casa não é a casa de alvenaria. Eu estou dizendo a casa que é você. Em você existe algo. E o que tem em você é a mesma coisa que tinha com aquela mulher. Ela responde e fala assim, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Se você for olhar e você for perceber na Bíblia, o que o azeite simboliza, irmão? O Espírito Santo. Quem é da época dessa música aqui, ó? Só os da época. Quem não for da época, nem ri, hein? Não manifesta não. Senão você vai se entregar. Põe azeite na lâmpada, Senhor. Quem é? Todo mundo já tem um pezinho lá na Assembleia. Nossos irmãos queridos. Quem que não tem, né? Uma bênção. A gente tem que aprender muito com o assembleiano, e eu aprendo muito com eles, que é gente de oração. Gente para orar. Povo para clamar. Povo para tudo é oração, tá certo. A gente tem que pegar esse negócio deles. Né? Que é deles. Tem que ser nosso também. Mas o azeite é o Espírito Santo. Sabe que o azeite naquela época ele era utilizado para diversas coisas. O azeite era utilizado para curar, porque o azeite tem substâncias de cicatrização. O azeite era usado para perfumar. O azeite era usado para fazer questões,
produtos cosméticos. Quase que não sai. O azeite era usado para poder deixar uma lâmpada acesa. O azeite tinha diversas, e até hoje, outra coisa, quem tinha azeite em abundância, significava que era uma pessoa próspera. Amém, irmãos? É por isso que o Espírito Santo, o azeite simboliza o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo deixa a gente bonito, embeleza. O Espírito Santo agindo na nossa vida, ele cura, ele sara. O Espírito Santo é a chama de Deus acesa em nós. Eu já dei até a resposta. O que você tem em casa, irmão? Você tem em casa. Quem já entregou a sua vida a Jesus, diz amém. Amém. Quem é nova criatura, diz eu sou. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você está aqui precisando ou querendo que Deus faça algo, achando é que Deus vai fazer, porque se Deus não fizer, nada vai acontecer. Não, você tem o Espírito Santo de Deus. O que você tem em casa? Ah, pastor, não tenho nada. Tem o Espírito Santo. E tendo o Espírito Santo, você vai ter revelação do que fazer. Entende o raciocínio? Às vezes nós ficamos querendo que Deus dê pronto para a gente a solução. Aquele negócio, não, Deus vai vir aqui, vai mandar 153 anjos e vai resolver isso. Não, não vai. Ou pode até ser, que Deus é Deus. Mas Ele, através do Espírito Santo que está em você, vai te dar sabedoria para você lidar com o seu esposo ou com a sua esposa dentro de casa, com o seu filho, vai lhe dar sabedoria e inteligência dentro do seu trabalho, para você passar no vestibular, para você conseguir passar na entrevista do emprego, passar no concurso, para você conseguir evangelizar, para você poder abrir a tua boca e as pessoas serem abençoadas. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você vai ler Tiago 1, que diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. O que nós precisamos é saber que o Espírito Santo está em nós, e a partir do Espírito Santo em nós, nós vamos buscar na palavra a revelação para agirmos e para termos as saídas para o que nós estamos vivendo. Consegue entender, irmão? Todos nós aqui, se não a maioria, acredito, que conhecemos esse texto, sabemos que aquela mulher estava numa situação crítica. E situações críticas e caóticas, certamente, elas podem se apresentar durante a nossa caminhada. Jesus nos disse que nós teríamos sim aflições. E nós não estamos livres não de aflições, de adversidades, elas existem sim, e nós não temos que fingir que elas não estão acontecendo, elas estão acontecendo, mas irmãos, ter adversidade com Cristo é uma coisa, e sem Cristo é outra coisa. A questão não é a adversidade, a questão é como eu me posiciono diante das adversidades, sabendo que Deus é o meu Senhor, que eu sou o filho amado, e que Ele está comigo, e que nada, absolutamente mal nenhum, me causará dano. Está escrito. Jesus nos disse que nós teríamos essas aflições, mas Ele nos incentivou a manter o bom ânimo. Mantenha o bom ânimo. Ele nos deixou a sua palavra para que nós possamos vencer. Você quer vencer? Diz amém. Amém. Para de ficar vendo Netflix o tempo inteiro, série, Facebook, WhatsApp, direto, e começa a ler a Bíblia. Dá tempo para a Bíblia, dá tempo para a palavra, engole a palavra, lê a palavra, medita na palavra, e lê a palavra e medita na palavra. Você vai ver um monte de coisa mudar na sua vida. Pastor, ver Netflix é pecado? Claro que não, eu também vejo. Isso que eu falei para você, porque eu falei agora, é para mim. Não sei você. Mas eu às vezes dá uma louca que eu fico vendo uma série no Netflix.
Aí o negócio ficou tão bom que eu quero ver outro capítulo. E aí ficou tão bom que eu quero ver outro, daqui a pouco eu vendo 3 capítulos seguidos. Só eu que sou assim, eu sei que eu sou doente. Ninguém aqui é assim. Alguém? Um monte de doente aqui comigo. Mas, irmãos, eu estou falando isso para mim e para você, porque, gente, hoje isso é uma grande realidade que nós temos que entender. Isso tem roubado o nosso tempo com Deus. Porque cada capítulo é 50 minutos, 53 em média. É ou não é? Você imagina que você ficou 160 minutos vendo Netflix e tu não ficou 10 minutos lendo a Bíblia. Não é você não. Eu estou falando de mim. Estou revelando o meu pecado aqui para você. Irmão, eu não sou bonzão não. Eu não sou super-homem não. Eu sou igual você. E se eu não tomar cuidado, isso rouba o meu tempo com Ele. E eu não quero isso para a minha vida. Eu não sei se você quer. Eu quero dizer para você que se nós não nos enchermos dessa palavra, nós não vamos aguentar o rojão desse mundo. Pelo menos um amém. Essa hora pode dar amém, gente. Tá? Ele disse assim, Jesus, eu tenho dito isso para que vocês tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero voltar agora então àquela viúva e dizer para você que a pobreza e a vulnerabilidade estava na vida daquela mulher. Ela não tinha saída, ela não sabia como iria fazer para mudar aquela situação. Mas eu digo para você que sempre tem um jeito e uma forma de Deus agir no nosso impossível, irmãos. Sempre tem um caminho. O que nós precisamos, às vezes, é tomar um choque de realidade de Deus. Porque você imagina que aquela mulher estava esperando um tipo de resposta do profeta. Qual resposta? Um negócio pronto, uma solução pronta, uma receita de bolo. Ah, não, agora está tudo certo, fica tranquilo, que aqui na nossa escola de profetas aqui, a gente faz uma caixinha, então, tem uma poupança, tal. Quanto é que é a dívida lá? Ah, é R$150. Ih, fica tranquilo, nossa caixinha está gorda, vem cá, olha, ô moço, abre a caixinha, traz aí 150. Aqui, ó, está resolvido o seu problema, aleluia. Era isso que ela de repente estava esperando. Não é verdade, irmãos? Havia uma crise anunciada, real. E pode ser que você esteja aqui hoje, vivendo uma crise que já está anunciada no seu casamento, na sua vida espiritual, no seu relacionamento familiar, em qualquer âmbito dele. Na sua saúde, através de um ataque, de uma doença. Mas o que Deus quer mostrar para mim e para você é que não existem impossíveis para Deus. Lucas 1,36 diz assim, eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Essa aqui é a história, rapidamente, de Isabel, que era prima de Maria, e ela ficou grávida, assim, mais ou menos na mesma época que Maria, e João Batista, a gravidez, ele era filho de Zacarias e de Isabel. João Batista, eles não podiam ter filhos, Zacarias já era avançado de idade, Isabel também, mas quando Zacarias entrou lá no templo, para poder prestar o sacrifício, já te contei sobre essa questão de Zacarias, né? Que diz que naquela época em Israel existiam aproximadamente 20.000 sacerdotes que serviam. E os sacerdotes serviam todos os dias, porque o incenso não podia, o fogo do incenso não podia apagar dentro do templo. Então eles se dividiam por semana em famílias para poder ministrar aquela questão do sacerdócio. E diz Flávio Joséfo, que foi um grande historiador, porque ele já faleceu, mas do século contemporâneo de Jesus, ele escreve e ele diz que naquela época era impossível
um sacerdote entrar mais de uma vez na sua vida para poder fazer o que Zacarias estava fazendo. Ele tinha que ter a sorte de ser escolhido para fazer aquilo. E diz a palavra de Deus lá no texto, assim, e tendo Zacarias por sorte. Por quê? Porque era um negócio difícil de acontecer e nunca mais aconteceria. Ele entra no templo e quando ele está lá, cuidando para que o incenso não fosse apagado, e o incenso também simboliza no Antigo Testamento a oração. Incenso é oração. Então, quando Zacarias estava em oração, o anjo Gabriel aparece a ele. Isso traz para a gente também um ensinamento de que quando nós estamos em oração, Deus fala. Quando nós estamos em oração, lá, ajoelhados, buscando, orando, falando, Deus fala, Deus revela. E aí diz que ele estava lá em oração, e aí Gabriel aparece e fala para ele, olha, não temas, a sua oração foi ouvida. Adoro isso. Eu adoro isso porque eu faço uma combinação, é igual como eu faço no direito, artigo tal combinado com artigo tal. As suas orações foram ouvidas, combinada com as suas orações foram ouvidas de Daniel. Não é isso? Desde o primeiro dia que você estava lá orando, o Senhor te ouviu e mandou a resposta no dia. E aí ele fala, mas olha, Miguel, outro anjo, enfrentou muitas resistências, o quê? Espirituais, até que depois, se eu não me engano, não falha a memória, mas a memória falha pra caramba, e se falhar, me desculpa, mas eu acho que 21 dias depois, se tem alguém aqui muito bom de memória, Tony, 21 dias, Tony? Tony, eu posso, me dá licença da palavra, ele chega a ser nojento, ele sabe tudo de cor. Eu falo, não faz assim não, que tu me arrebenta, cara. Tu imagina? Tu sabe tudo de cor, eu não sei nada de cor. Eu fico falando isso com ele. Mas em 21 dias, irmãos, veio a oração e a resposta. E aí, eu lembro quando Zacarias devia estar orando, e aí Gabriel fala para ele, olha, a tua oração foi ouvida, e você não, a sua esposa vai dar à luz a um filho. E aí Tomé, não, eu falei Tomé porque eu vou combinar Zacarias com Tomé. Eu vou combinar agora com Tomé. Tu acredita nisso? Olha só como que eu estou viajando aqui, ó. Zacarias fala assim para o anjo, como que eu vou saber que isso vai acontecer? O que Zacarias queria, gente? Um sinal. Ele queria algo palpável, tangível. Ele queria que algo acontecesse para ele falar, porque ele fala assim, ó, porque eu já sou avançado de idade. Como que isso vai acontecer? Na mesma hora, Gabriel falou assim, porque você não creu, tu vai ficar mudo, até o dia que a criança for nascer. Por que eu estou falando de Tomé? Porque Tomé, quando ouviu que Jesus tinha sido ressuscitado, ele disse, se eu não vir, se eu não tocar, como que isso aconteceu? Eu quero ver. Foi igual a Zacarias. Irmãos, ele ficou mudo. Ele não falou nada. Traz um outro ensinamento que não tem nada. Eu agora já abri muitas aspas, estou totalmente fora aqui do meu esboço, com muitas aspas, mas eu vou voltar. Eu não vou me perder não, eu volto. Só para te dizer, irmãos, quando nós não cremos, aí o anjo falou assim, porque você não creu, tu vai ficar mudo. Isso fala para a gente que quando nós não cremos, nós não falamos. Se eu não creio, se você não crê, você não abre a boca e você não fala. Mas vamos voltar. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você que a crise que é anunciada, ela não pode ser negada, pelo contrário, ela tem que ser encarada de frente. Se você está com uma crise, com uma dificuldade, com alguma coisa pendente na sua vida, você não pode ficar o tempo inteiro fugindo disso, fugindo desse problema, fingindo que ele não existe, fingindo que não tem que ser resolvido. Você precisa encarar de frente esse problema.
Nós podemos viver uma crise, mas nós não podemos, grava isso, deixar que a crise se instale no nosso interior. Nós precisamos viver e enxergar a nossa própria vida na ótica de Deus. Nós vivemos pelo que nós vemos, não pelo que nós cremos. 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. A viúva foi ao profeta e nós podemos dizer que ela procurava uma solução divina. O profeta ouviu a petição dela e respondeu, o que eu vou fazer com você? Me diga o que você tem em casa. E a mulher falou que não tinha nada em casa. Mas depois ela lembrou que tinha um pouquinho de azeite. Irmão, geralmente nos momentos de pressão, nos momentos de dificuldade, nós falamos que não temos nada. Quando nós estamos pressionados pelos problemas, nós só conseguimos ver, já viu a história do copo meio cheio, meio vazio? Né? Aliás, deixa eu abrir outra aspas aqui. Que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que vê o copo quando está na metade, você fala que ele está quase cheio, ou você fala que o copo está quase vazio? Não responde não, isso compromete. Porque, irmãos, nós como filhos de Deus, né? Esse copo aqui, por exemplo. Bom exemplo. Vou botar mais um pouquinho de água, né? Ele pela metade aqui, você olha como fazia, pá. Não, esse copo aí está vazio. Não está vazio, ele não está vazio, está quase cheio. A forma como você tem a palavra de Deus dentro de você, a forma como essa palavra pulsa, a forma como ela se movimenta no teu homem interior, vai dizer que tipo de pessoa você é. Porque tem gente, irmãos, que vou te falar, hoje é crente, mas é negativo. É crente negativo. Está repreendido em nome de Jesus. Ih, já vi isso aí, pai. Fulano abriu um negócio aí, não deu certo não, rapaz. Nada dá certo aí. Já foi, já Bill já tentou. Tentou fazer uma armarinha aí, não deu certo. Depois veio Benedito, rapaz, toda boa vontade. Tentou botar uma aviária aí, rapaz, mas o frango morria tudo. Deu rato. E aí, você está vindo agora aí, mas olha, em nome de Jesus, a gente vai orar. Quem sabe Deus não abençoa, né? Jesus, teu irmão, você tem muita fé. Esse é o que vê o negócio meio vazio. Se Deus está comigo, se o que eu estou fazendo é lícito, se o que eu estou fazendo não está ferindo nenhuma lei, não está ferindo ninguém, não está contra absolutamente nada, é um negócio que está totalmente de acordo. Se o meu sócio é crente como eu sou, pensa o que eu penso, e, irmão, eu vou botar a mão nisso aqui, isso vai prosperar. Amém, irmãos? Isso vai dar certo. Ora, mas não. Irmão, se tu é essa pessoa, que nessa noite o Espírito Santo fale contigo para você mudar a tua postura. Você entra na tua casa e fala assim, ai meu Deus, poxa, minha casa, ai, poxa vida, minha casa, poxa vida, então, irmão, você tem uma casa para morar. Eu vou te levar comigo da outra vez lá no sertão do Araripe. E quando tu entrar lá, e tu vai olhar para a tua casa e tu vai falar assim, rapaz, eu moro numa mansão. Não é verdade? Irmão, tu entra na casa, sem brincadeira, eu estava de óculos escuro, é incontrolável a lágrima pingando no teu olho. Nós vamos passar aqui o documentário. Está preparando um documentário para vocês assistirem. Eu quero dizer para você o seguinte, a primeira coisa que você tem mais importante na tua vida é o Espírito Santo dentro de você. Irmão, a partir do Espírito Santo, tudo na sua vida vai florescer. O que você precisa fazer é o quê? Você precisa dar vazão. Irmão, vou mudar, sair, chega. Vou falar aqui o que está no meu coração. Irmão, vamos falar a verdade. Vamos parar de ser crente de brincadeira. Crente de papel. Qualquer coisa se aborrece.
Qualquer coisa está chateado, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa que... Cara, sai dessa, irmão. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer através de você e de mim. Irmãos, vamos encarar. Irmão, o mundo espiritual não brinca. Nós temos um mundo espiritual. Nós temos também uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Ou nós nos posicionamos como filhos de Deus para encarar. Irmão, encara uma coisa. Se você não tem uma vida diária de disciplina para orar, para ler a Bíblia e para buscar a Deus, você está errado. Tem que mudar. Tem que mudar. Não vai conseguir ir até o final. Não tem como, gente. Como que nós vamos vencer o mundo? Como que nós vamos vencer as adversidades, as pressões que nós sofremos todos os dias? Irmão, a gente sai de casa, é pressão. Tu nem abre nada, tu abre o Facebook tu espreme sangue. Tu entra no Uimiriti. Entra no onde tem tiroteio. Deus me livre. Fica doido. Tu vai sendo bombardeado de informações do mundo, informações que são negativas, que nada contribuem para a nossa fé. E quando nós vamos perceber, nós estamos absolutamente incrédulos. Nós olhamos para alguma coisa, não tem jeito não, deixa isso para lá. Não, mas tem jeito, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre, irmãos. A pergunta que Deus tem para mim e para você nessa noite é essa: o que você tem nas tuas mãos? Pode até ser que a sua resposta seja a mesma da viúva, dizendo, eu não tenho nada. Mas a verdade é que todos nós, eu já disse, temos alguma coisa, segundo a medida de fé que cada um recebeu. Romanos 12:3 diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, e aí essa parte que eu queria frisar com você, conforme a medida de fé que Deus repartiu com cada um de vocês. Ou seja, Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Você já tem a fé implantada no teu coração. A fé que foi implantada para você crer, para você entregar. Você tem essa fé. E, pastor, é pequena, é grande, não importa. E Jesus até trata desse negócio, porque ele já sabia que nós iríamos falar assim, mas minha fé é grande, minha fé é pequena. E aí Jesus já trata disso. Jesus trata de tudo, gente. Ele fala, se tiver fé como um grão, fica tranquilo, com essa fé aí tu já remove montanha. Ou seja, você não pode dizer que não tem nada. A fé foi implantada em você. Aos olhos naturais, a viúva não tinha nada. Mas, na verdade, segundo Deus, ela tinha o suficiente para viver o milagre que ela viveu. Amém, irmãos? Eu não tenho mais tempo nem para dizer aqui, mas eu até anotei, eu antecipei o que estava aqui, só para te dizer sobre o azeite, né? Eu já falei que ele servia de alimento, servia de combustível, remédio, produto de beleza. Falei cosmética, era melhor falar produto de beleza, né? Uso comercial, enfim. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a casa de Deus. O que você tem em casa? Você tem o Espírito Santo de Deus. E isso é o suficiente para Deus, nessa noite, fazer um milagre na minha vida, na sua vida, para você sair daqui com um ânimo novo, com um ânimo dobrado. Irmãos, nós estamos em tempo de fazer mais para o reino. O que nós temos feito efetivamente para o reino de Deus? A gente vem para o culto domingo à noite, vem quinta-feira, vem domingo de manhã. Muito bom, gente, esse ambiente aqui é um ambiente maravilhoso, de louvor, de adoração, de ensino da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, mas, irmãos, o que eu efetivamente, no meu dia a dia, na minha semana, tenho feito e contribuindo para que o reino de Deus seja promovido de verdade? Qual é o tempo que eu dou para Deus? Irmão, para pensar na tua vida, eu paro para pensar aqui na minha. Qual é o tempo que você dedica a Deus?
Não, pastor, estou mais vindo aí não, porque, rapaz, o meu trabalho agora, estou em 3 plantões. Passar de um entro para o outro. Aí, quando eu tenho de vez 2 em 2 meses, eu tenho uma folga. Aí, pastor, eu falo assim, vou para a igreja. Quando eu chego em casa, pastor, cansaço, negócio que dá em mim. É por isso que eu estou aí, pastor, 6 meses sem estar na igreja. Mas, pastor, estou firme. Está nada. Está nada, não está. Está ainda com a fé, com a certeza. Ama Jesus, não está blasfemando contra o Espírito Santo, né? Tem temor, mas firme, ativo, no ramo não está, como um ramo da videira não está, porque, irmãos, não tem jeito, né? Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Quem está nessa videira, quem está respirando o Evangelho. Hoje eu fico pensando assim, eu não estou de saudosismo não, até porque eu sou um cara muito novo, eu com meus 28 anos de idade aqui, graças a Deus. Você está rindo por quê que tu está rindo? Rindo por quê, pô? Mas eu estou lembrando aqui, agora que eu vi, rapaz, B1 está ali, ó, B1, Beto, pessoal de Caxias, aí, tudo da nossa juventude ali, caramba, legal. E eu estou lembrando aqui, olhei agora aqui, lembrei, quando eu era jovem. Gente, há algum tempo atrás, quando eu estava na juventude, sendo jovem eu ainda sou, amém, irmãos? Ué, porque não tem amém? Caramba, irmão, olha para mim. Aí, cara jovem. Eu fico lembrando que na época de juventude, né, que nós trabalhávamos, cara, que dedicação para o reino. Irmão, sem brincadeira nenhuma, né, Alexandre, Fabiola? Cara, não tinha tempo ruim, era madrugada com carinho, era evangelismo noturno, era intercessão, era oração com o diácono Eduardo, era teatro, era música, era louvor, irmão, onde tivesse uma oração, um negócio está se reunindo para orar, a gente estava lá. E não satisfeito, quando acabava o culto da juventude, ia todo mundo lá para casa, ou para a casa de outro, e nós ficávamos a noite toda ainda lá conversando e orando. Era uma dedicação, uma fome. Quanto milagre a gente vê acontecer, irmão. Quanta coisa a gente vê acontecer. Gente, meu Deus, evangelismo noturno, eu já contei isso aqui, mas tem gente nova, vou contar de novo, está acabando meu tempo, mas posso contar? Posso? Já falei isso aqui, quem já ouviu? Eu não esqueço de, pelo menos, umas 2 experiências com demônio que eu tive. Não eu com demônio. Entramos numa... Quem conhece Caxias Pacificador? Pacificador, conhece o Joia? Quem conhece o Joia ali? Joia? Conhece o Joia? Joia, alguém que conhece o Joia? Não. Enfim, um restaurantezinho. E nós íamos assim de 2 em 2 e eu estava com Hamilton. E aí, beleza, evangelizando, aquele negócio todo, eu falei assim, vamos entrar e vamos falar com aqueles 2 caras ali no bar. Aí entramos. Boa noite. Aí um cara muito solícito, estava meio alto já, muito solícito, opa, boa noite. E o outro cara, meu irmão, sem brincadeira, maior que o Rafael. Só o cabelo que era menor. Mas o tamanho do cara... O cara era grande. O cara estava com a tulipa de chope. E aí aquele negócio, né? Olha, Jesus te ama, a gente que veio aqui para falar do amor de Deus, da sua vida e tal. E um cara recebendo, e esse cara começou. Eu olhei e falei, ih, rapaz, não está sozinho. Falei para o Hamilton assim, até então ele estava só agitado. E eu com o cara, eu e o Hamilton, cara, e o cara aqui desse lado, e ele está agitado ali. Aí, falei para o Hamilton assim, eu estava pedindo oração. Você que não evangelizou assim, você não sabe nem o que é isso, fica espírito de oração. Aí eu comecei, aí o cara falou assim, você está no lugar errado, a gente já não era mais ele. E eu comecei, falando com o cara, falei, aumenta a oração aí, filho. E o cara, você está no território errado. Aí eu já sabia o que era, né? Aí ele, você vai embora daqui, que aqui não é teu lugar. Aí ele pegou a polícia e falou assim, olha, se você não sair daqui,
tá vendo essa tulipa de chopp? Eu vou arrebentar ela na tua cara. Aí o negócio, eu falei, agora é ritmo total. Agora, o ritmo agora, irmão. Irmão, sem brincadeira, ele veio para cima de mim e fez assim, eu falei, eu vou fazer. Ele fez assim, quando ele fez assim, eu falo para você, eu não sei como que eu estava em pé, que eu já estava assim, ó. Falei, agora já era. Irmão, não repreende, fiz nada, não deu tempo de repreender, de nada. Eu nem pensei. Ele falou, agora eu vou fazer. Ele fez assim, ó. Irmão, mas ele fez com uma força. Ele fez assim, ó. E a mão dele parou. A mão dele parou, ele falou assim, se ele não tivesse me segurando. Olha isso. Olha isso. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um mundo espiritual que a gente está achando que não existe. Estamos vivendo de qualquer maneira a vida com Deus, achando que estamos passando batido. Existe um mundo espiritual, irmãos, e nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, né? É claro que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nós não devemos temer, porque Deus está conosco, mas, irmãos, nós precisamos estar em Cristo, alinhado. Amém, irmãos? Eu termino falando que a solução dos nossos problemas, na verdade, está na disponibilidade de nos doarmos para Deus, para outras pessoas, para o reino de Deus, na nossa disponibilidade de querer compreender essa palavra, como ela funciona, o que é na nossa vida, porque se nós entendermos que nós temos o Espírito Santo e nós pedimos a Ele a revelação dessa palavra e a sabedoria para cada detalhe da nossa vida, nós vamos ver um resultado concreto de andar com Deus. Nós vamos ver os detalhes de Deus na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na igreja, no que você põe a mão para fazer, naquilo que você se predispõe a fazer diante de Deus, você vai ver que as coisas elas vão crescendo, elas vão tomando um volume, né? Deus vai usando a minha vida, vai usando a sua vida, nós vamos sendo usados de uma forma mais intensa. Por quê? Porque Deus está procurando adoradores de verdade, né? Não importa, gente, a roupa, o traje, não importa a forma como você fala, se você ora baixo, se você ora alto, se você canta bem, não importa, Deus está atrás e Deus está querendo saber do meu e do teu coração. Não importa se você sabe falar, pastor, não sei falar, não importa, cola com alguém que fale e você fica só intercedendo. Se você não sabe falar, então ora no secreto. Se você não sabe falar, sirva de base para quem sabe. Se você não sabe fazer, mas você não fique omisso. Não pare, não deixe de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Não é igual a igreja, já tem muito trabalhador, irmão, está entendendo errado. Não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com a tua vida. Quem é abençoado é você. A igreja, irmãos, de Cristo, ela anda sem eu e sem você. Se eu sair daqui, irmão, e for para outro lugar, amém? A igreja é de Cristo, ela vai continuar. Se você falar, agora eu não vou fazer mais nada, a obra de Deus. Todo mundo falso nessa igreja. A obra de Deus vai continuar e você vai ficar parado. A obra de Deus vai avançar, as coisas vão acontecer e tu vai ficar ali, parado, emburrado. Temos que liberar o nosso coração. Se erramos, pedimos perdão. Se erramos, falamos, você me desculpa, foi mal, mas eu não quero ficar com o meu coração desse jeito, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero deixar o fluir dele na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença aqui na nossa vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, de verdade, por esse privilégio. É um privilégio poder estar na Tua casa. Tantos anos já Te servindo, Senhor. Desde quando eu era criança, eu me lembro. E hoje, ainda aqui, o Senhor tem sustentado a minha vida.
tem sustentado a vida do meu irmão. Nós não paramos, nós não desistimos, nós vamos avançar, Senhor. Senhor, eu sei que muitas vezes nós achamos que não temos nada nas mãos, que não temos nada em casa, que não podemos fazer nada. Mas, Senhor, que nessa noite o meu irmão possa saber que ele tem o Teu Espírito Santo sobre a vida dele. Ah, Senhor, toda honra a Ti, todo louvor, toda majestade seja dada a Ti. Não sei se nessa noite alguém entrou aqui, nunca entregou sua vida a Jesus, mas eu não posso deixar despedir a igreja sem dar essa oportunidade. Se alguém fala: pastor, estou aqui, mas eu nunca entreguei minha vida a Jesus, eu nunca assumi um compromisso com Ele. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, se você tiver, é só fazer um sinal para eu poder orar por você. Eu não sei se tem alguém. Se tiver, faz um sinal com a mão aí. Amém. Se tiver alguém, você pode vir aqui, eu oro por você, enquanto a gente vai cantar essa música antes da gente sair. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de toda violência desse mundo. Amarra o valente, repreende as hordas do mal, Senhor, e que possamos chegar em casa com segurança, em nome de Jesus, amém e amém. Uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente.